Julião, e o falecimento desse rapaz aí? Qual deles? Muda a foto do lado, Mauricião. Esse aqui, ó. Ah, tá. Você conhece a história dele? Então, John Meadows é uma das minhas principais referências quando você fala de treinamento. O cara é treinador. Ele é um treinador exímio. Julião. Ele é dotado de um domínio para... Ele cria exercícios. Então, ele tem exercícios que ele criou. Caramba. Ele tem uma remada que chama Middle Rows, que é ele que padronizou. E eu vi alguns treinos dele, para você ter uma ideia, no final da série ele usava ainda um estímulo elétrico para promoção de hipertrofia. Ele fazia uma remada num banco apoiado, no final da remada vinha com 2 eletrodos e pau, choque nas costas dele, na onde ele treinou. A última vez que eu fui na Meca, eu não lembro quem era. Eu vou lembrar. Um atleta também conhecido, que já competiu na Olímpia, estava fazendo isso. Ele ficou com a máquina lá do lado, um trambolhão assim, com os eletrodos, tudo. A última série, quando ele fazia a última série, aí vinha um cara lá com um negócio, meio um cara de firma, sabe? Assim, isso, tipo, testando exato. Alguma coisa assim, fazendo nele. Exato. Aí eu olhei e falei assim... Mas parecia, era claro que pelos eletrodos eram estímulos elétricos. O que eu fico com medo, Renato, é o que está acontecendo hoje em dia, né? Então, cada vez mais está se comprovando o maior mal do fisiculturista, usuário de esteroide, a morte por infarto fulminante. Então, o John Meadows, ele é um cara que ele já é um reincidente. Ele teve um infarto esse ano, no começo do ano. Teve, né? Conseguiu se safar. Arnold já teve, eu acho que 1 ou 2 já, né? Arnold já tem ponte de safena, já tem uma cirurgia cardíaca. E aí a gente teve a morte nessa semana também, né? Eu acho que a cirurgia do Arnold, na realidade, foi uma troca de válvula. Mas é cardíaco. Mas parece que isso não é... É foda, né? Ele divulgou que é uma doença dele... ele já fez uma cirurgia, né? No coração, é a segunda. Duas trocas de válvula. Ele teve 2 problemas. E que, até por essa troca de válvula, ele hoje não pode treinar na mesma intensidade que ele treinava. Mas a gente nunca sabe, né? Porque uma coisa também é fato, né, Mussi? Uma coisa é fato. De todos os riscos que um hormônio esteroide pode apresentar, o único que realmente é comprovado, principalmente na molécula da testosterona, é o risco cardíaco. Os outros ainda carecem de estudos com indivíduos bem treinados e com doses mais altas. Porque, para a galera entender, o hormônio esteroide, meus amigos, foram criados para um tratamento. A medicina, a farmacologia cria essas substâncias não para fins estéticos ou de performance, mas para fins de tratar alguma doença. Então é difícil, por exemplo, vou ter uma pesquisa com trembolona. Eu acho que nem deve ter pesquisa de trembolona e uso em humanos para isso. Porque a trembolona não é uma droga normal para ser usada em seres humanos, né? Eu nunca vi. A droga de gado. Eu não sei, tá? Mas eu desconheço se algum dia houve medicamento ético dentro de farmácia como princípio ativo trembolona. Não, nunca. Sempre foi droga veterinária. Então, né? como a boldenona. Ela começou como Finaplix, né? Num gado australiano. Só que eles notaram que quando dava trembolona sozinha, você tinha só ganho da musculatura do tronco, do dianteiro do bicho. Só que a maior parte da musculatura que a gente come é do traseiro. Então eles misturaram o Finaplix com o estradiol, com um tipo de estradiol. E aí os fisiculturistas que usavam esse Finaplix, quando colocou o estradiol, eles gostavam mais, porque desenvolvia mais membro inferior. Só que estradiol, você sabe que quando você coloca, um monte de efeito colateral acontece. Então você vê o risco que os caras corriam, né? Mas se você quiser falar disso, a gente fez um trabalho no consultório há 2 anos. E até pedi para o Júlio me ajudar e a gente chamar alguns fisiculturistas para a gente fazer a avaliação cardíaca. Então, um médico do esporte, que é o João Gifone, que é muito hábil na cardiologia, cardiologista também, ele faz um exame que chama strain miocárdico, né, ou speckle tracking. É um exame que vê a deformidade miocárdica, né? Então ele é um tipo de programação do ultrassom que olha o coração mais em 3D, como que ele torce em cima dele mesmo e vê como que ele contrai de baixo até em cima, que é normalmente a ordem de contração. E a gente pegou de alguns atletas que
a gente recrutou que tinha alguns sintomas, né? E os caras, eles tinham um padrão de insuficiência cardíaca congestiva, de ICC. Coisa que tem que tratar, porque senão o cara vai infartar e não é com 50, é com 20, 30. Né? O que a gente sabe? O coração é o músculo que mais tem receptor para esteroide, tiroidiano e peptídeo. Tudo que você mexe no teu músculo estriado esquelético, você mexe no seu músculo cardíaco. Né? Então, assim, o abuser de esteroide, ele vai ter algum grau de alteração cardíaca. Mas um hormônio peptídico, por exemplo, é o GH, o hormônio do crescimento. Exatamente. Ele também pode trazer algum colateral, risco cardíaco? Sim, ele pode, e ele pode criar um padrão de lesão que a gente chama de fibrose miocárdica. Então o coração ele para de responder. Tem um trabalho que o João mesmo ele publicou que é assim. Ele pegava um cara que era corredor de endurance, né? E ele dava aquele alicate de pressão na mão dele. Então pegava o cara lá que tinha uma pressão, por exemplo, 12/6, né? Normal. Aí fazia o cara apertar o alicate de pressão. E ele ficava com o transdutor lá no coração do cara. E ele via que aumentava o que chama de curva pressórica, o trabalho miocárdico. Então esse cara fazia uma pressão só de apertar a mão aqui, né? Que subia para 16, 17/8, mostrando o quê? Que tinha um trabalho muscular vigente e que o coração respondia a isso. Beleza, ele foi fazer com fisiculturista. Não deu. Ele botou o fisiculturista no leg press, sem resposta. Ou seja, o coração perdeu a capacidade de contrair forte para conseguir fazer o débito cardíaco que precisa. Caramba. É por isso que você vê muito fisiculturista, muito não, graças a Deus, mas você vê aquele cara grandão, cansadão, vai andar um quarteirão, aquele cara que você olha para ele e ele tá nesse padrão, isso é um padrão de insuficiência cardíaca congestiva. Esse cara precisa passar num cardiologista. E eles geralmente acham isso normal. Exatamente. Porque como todo mundo tem o mesmo, todos os amigos dele, bodybuilder, têm a mesma resposta, esse mesmo sintoma, ele fala, então tá em casa. A gente tinha um conhecido que faleceu até, né, carioca, um cara bem grande. Eu não citar nome que não faz sentido, né? Mas ele tinha esse padrão. Você conversava com ele, dava desespero, porque ele parado, aquele cansaço ruim, né? Se tiver alguém que está assistindo isso, que se sente assim, que tem esse cansaço ruim, que não passa, que vai andar um quarteirão e já cansa, cara, vai procurar um cardiologista, vai procurar um médico do esporte, vai investigar isso. Isso é sério, isso mata fisiculturista, meu. Infelizmente, isso existe. Não dá pra gente dourar a pílula e falar assim, não, é normal. Não, não é, cara. Isso daí é ruim, é mau sinal, cara. O risco cardíaco para esteroide, principalmente, isso é científico. E aí o que eu posso afirmar para vocês é que isso é um problema congênito na categoria Open. Dificilmente você vai pegar um atleta Open que não fique com a respiração ofegante pelo excesso de peso corporal. Principalmente quando ele tá mais pesado. Eu não conheço. Principalmente quando ele está mais pesado. Exatamente. O esforço miocárdico é muito maior. Você tem que ver que você põe mais músculo, você tem a ação do hormônio sobre esse músculo e você tem a ação do músculo desenvolvido sobre a necessidade de débito cardíaco. E um músculo muito forte, ele está contraindo e o coração está brigando para fazer perfusão. Então não é uma coisa simples. E esse enrijecimento da parede do coração, ele é reversível? Uhum. Sim. A gente usa medicações... Não. A gente usa medicações específicas para isso. E pasme você, quando a gente começa a tratar, o cara começa a melhorar. Caramba. Cardio o que seria também, né? irreversível? Melhorar, assim, perdão. Não é melhorar a doença. Ele melhora a doença, ele melhora o físico, ele melhora o desempenho dele. E melhora Cardio o sintoma. essencial, né, Muzi? Cara, precisa. Eu não vivo sem cardio. E é aquele cardiozinho que eu faço no banho. Que todo mundo fala, mas esse cardio funciona. O cardio que eu faço no banho é para cuidar do meu coração. É 110, 120 batimentos, não passa disso. Ele é de moderada a baixa intensidade para o coração trabalhar e impedir que exista uma coisa chamada remodelamento, né? Que é como se fosse uma cicatrização, uma fibrose do músculo miocárdico que não tá saudável. E existe alguma doença cardíaca provocada pelo esteroide que, dependendo do nível, ela se torna irreversível? Você tem hipertrofia de septo, né? Hipertrofia miocárdica, né? Quando você tem uma hipertrofia muito grande, o que acaba acontecendo é que a irrigação do coração não é suficiente. Então você tem que pensar o seguinte: a artéria coronária e suas tributárias, você tem que pensar que tem uma espessura aquela parede do coração. Maurício, coloca uma foto aí do coração só pra galera compreender que isso é bem legal, cara. E ajuda o Muzi na didática.
Coloca aí. Netter, espaço, HERT. Caramba. Isso é um notebook. Eu vejo aqui HRT. Isso. Deve pôr imagens, deve ter uma imagem do coração. Heart. HERT. Não, coisa. Aí. Boa! Primeira foto ali. A primeira, que o coração tá cortado na metade. É exatamente essa. Bom, o que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo o coração cortado no meio. Vocês estão vendo que o músculo cardíaco ele tem uma espessura, tá? Então, quando a gente tem artérias coronárias... Eu vou abrir a imagem aqui para melhorar. Nossa, ficou legal pra caramba. Então, o músculo miocárdico ele tem uma espessura e ele tem essa parede de divisão entre o ventrículo direito e esquerdo, que é o septo, tá? Quando a gente olha a espessura da parede do coração, o que vocês estão vendo? Que o coração esquerdo, a parede do lado esquerdo, ela é muito mais grossa que a parede do lado direito. Verdade, passa aí o mouse pra galera entender, Maurício. As bordas, tá vendo? Do lado esquerdo. Tem... Dá pra ver o cursor? Boa. Esse é o lado direito, esse é o lado esquerdo. Do lado esquerdo você tem os músculos papilares, que é essa coluna que tem esse guarda-chuvinha grudado nele. Isso é a válvula. O conjunto de válvulas é a válvula e esse pilar embaixo, cárneo, né? Isso daí é um músculo papilar. Tá? Só que quando você hipertrofia demais o coração, ele dilata, isso não começa a não fechar direito. E essa parede do coração, essa lateral grossa, isso, vamos começar por essa, Maurício. Essa daí, 2/3 dela só é irrigado pela artéria coronária. O 1/3 que está dentro, ele é irrigado em contato com o sangue. Isso quer dizer que se você vai engrossando essa parede, chega uma hora que nem a coronária consegue penetrar o suficiente para poder irrigar e nem o sangue que está em contato consegue penetrar e gera uma área de hipóxia. Ela pode morrer? Morre. Fica apertado. Ela engrossa tanto que chega uma área que não tem irrigação suficiente. Isso é pior no septo, né? Esse septo interventricular, que é a parede que fica no meio, isso, Maurício, essa daí é praticamente dependendo só de irrigação por contato. Então, quando ela começa a chegar 9 milímetros, 10 milímetros, aí a coisa começa a ficar perigosa. Não dá permeabilidade, né? Exatamente. E aí você faz um infarto por pouca irrigação. Meu Deus. E qual é o maior problema? Lembra que eu falo, doença de velho em velho, tudo bem. Doença de jovem em jovem, tudo bem. Agora, doença de velho em jovem em velho é coisa ruim. Né? O que é pior? É um jovem infartando ou um velho infartando? O jovem. O velhinho infarta e aí ele fica na cama, ele recupera no hospital. Por quê? Porque como ele teve estímulos de hipóxia ao longo da vida, ele fez uma circulação colateral, ou seja, vasos desenvolveram para irrigar melhor aquele músculo cardíaco. Porque foi um processo lento, né? Exatamente. Não foi rápido essa doença. O jovem não tem isso. E o corpo vai lutando contra isso de alguma forma, né? E o jovem não tem isso. Então, quando o jovem infarta, ele infarta para acabar. Por isso que é tão grave. O cara que é jovem infartar, se ele sair disso, cara, é caso de escrever. Porque... E você falou tudo, sabe por quê? Os poucos amigos ou as poucas pessoas que conhecemos abaixo dos 30 anos que infartaram é fulminante. Não voltam. Agora, meu pai mesmo, acho que teve uns 3 infartos antes de morrer. Uns 3, 4, assim, tipo, teve um, passou 5 anos, teve outro, passou 6 anos, teve outro. Nossa.